Salve, salve moçada! André Milani na área. Hoje eu tô aqui para falar de um tema que eu considero extremamente importante para sua vida pessoal e profissional também, tá? Que é o tema sobre planilha e organização e planejamento financeiro, ok? Fica ligado aí porque tá começando mais um. Nanana, que história é essa, André? Planejamento financeiro? Desde quando o blog da SoftBlue deixou de abordar linguagens de programação e foi para esse mundo contabilístico, econômico, sociopolítico, cultural? Calma, a história não é bem assim, tá? Hoje eu vou trazer um pouquinho sobre essa questão de planilhas financeiras, planejamento financeiro e organizacional, porque foi algo que me facilitou muito na minha vida pessoal e na minha vida profissional. E eu sempre tento trazer aqui no blog temas que venham talvez, que eu possa compartilhar com vocês e que vocês também possam aproveitar de alguma forma na vida de vocês. Então hoje eu estou fazendo um off aí sobre tecnologia, né? Mas estou trazendo também um pouquinho desse assunto que eu considero tão importante, seja para você que vai abrir uma empresa, que daí é mais importante ainda, ou para você que não vai abrir uma empresa, mas para a sua vida pessoal, tá? Uma planilha financeira bem organizada e um planejamento bem feito pode ajudar aí muito você a se organizar nas suas contas e atingir aí vários dos seus sonhos, tá? E por que eu trago tudo isso? Em 2002, na aula de circuitos digitais na faculdade de Ciência da Computação, o professor de circuitos falou a mesma coisa para mim que eu acabei de falar para você. E ele falou que ia dar uma palestra sobre planejamento financeiro, professor de circuitos digitais, nada a ver. Mas ele falou que ia dar uma palestra sobre, esqueci agora, financeiro aí, planejamento financeiro. E eu fiquei super interessado, porque ele me vendeu essa palestra, que era de graça, mas ele me fez comprar a ideia de ir, quando ele falou assim, gente, eu chegava no final do mês e meu salário tinha ido inteiro. Só que eu não comprava nada. Não comprava nada. Aí eu comecei a anotar tudo que eu gastava. Então eu ia na panificadora, comprava um pão, 2 pães, dava R$ 1,50. Então eu marcava R$ 1,50. E aí o troco do pão, às vezes eu já comprava uma balinha tal. Eu comecei a anotar que eu comprei a bala, tantos centavos. Que eu comecei a fazer isso, comecei a fazer aquilo. Parece meio bitolado, mas ele começou a anotar todos os centavos que saíam do bolso dele. E aí no final do mês ele foi ver onde é que estava indo o salário que sumia. E ele descobriu, na época, eu lembro que ele falou assim, cara, eu descobri que meu salário estava indo em corte de cabelo. Olha que louco, cara, que nada a ver, que inesperado. Aí você fala assim, nossa, teu professor devia ser cabeludo, aqueles cabelos caríssimos para manter. Não, ele tinha o cabelo raspado. Só que daí ele descobriu que ele raspava toda semana. E aí, ele começou a ver que, sabe, às vezes ele raspava na terça, daí ia sair na sexta, já raspava de novo. E eu não lembro exatamente o nível de detalhe, mas a conclusão dele foi assim, de um negócio que eu não esperava, estava gastando uma boa parte significativa, do salário. Então, naquilo eu falei, cara, eu preciso ir nessa palestra para ver o que mais esse cara tem para falar, né? E foi aí que começou a nascer, despertar o meu interesse por planilhas e organização e planejamento financeiro. Eu gosto muito disso, comecei a gostar nessa palestra. Nessa palestra, esse professor explicou que ele fazia isso, ele anotava todos os gastos, depois de um ano ele começou a organizar melhor a planilha dele, daí começou a separar os gastos por categoria, né? O que ele gastava com alimentação, que era o cafezinho, o pãozinho de queijo, o mercado que ele fazia. Aí ele separou de roupas, que às vezes ele comprava calça, camisa. Não é que você vai deixar de fazer suas compras, tá? Mas e aí? Não seria legal saber quanto você gasta com cada categoria? Será que você está gastando o que você estimou para gastar? Se você estiver gastando a menos, ainda tudo bem, né? Mas e aí? Será que em todas as áreas a gente está sempre gastando menos e de repente o salário some? Então eu comecei a criar esse desejo em planilhas financeiras e organizar tudo. Então, a dica que eu deixo para vocês: comecem com uma planilha simples, tá? Uma planilha extremamente simples, que você não precisa categorizar se é comida, se é roupa. Você vai fazer por mês, tá? Mês de janeiro, você põe lá dia tal,
a descrição do gasto e o valor. Então, dia 1º, comi um churros na praia, que foi R$5. Dia 2, tomei um cafezinho, que foi R$2,50. Dia 3, comprei um curso na Soft Blue, que foi, sei lá, 300 e poucos reais. E aí você vai anotando, final do mês que você vai avaliar tudo. Tá? Aí você vê, poxa, beleza, gastei menos do que ganhei. Gente, essa é a primeira coisa que vocês têm que fazer, tá? Se vocês gastam a mais do que vocês ganham, tem alguma coisa enormemente, redondamente errada com isso, tá? Então fica muito atento. Então você começa primeiro a gastar menos do que você ganha. Depois você começa a anotar seus gastos para final do mês, ver se você não está cometendo algum gasto em excesso que talvez pudesse ser revisto ou reorganizado ou deixado para depois, ou se realmente era necessário. Gente, ninguém vai deixar de viver, tá? Aí, anos depois, eu vi uma palestra do Gustavo Cerbasi. Gustavo Cerbasi, talvez vocês já tenham ouvido falar, ele é um economista que chama... Gente, se eu estiver falando caca aqui, vocês me perdoem, porque eu não sou especialista da área, tá? Mas ele também passou por Curitiba e fez uma palestra sobre... Como é que era o nome da palestra? Ai, gente, não lembro o nome da palestra agora. Mas foi uma palestra super legal. E nessa palestra eu aprendi uma outra coisa. Ele falava assim, gente, não é só poupar, economizar e de repente morrer com um monte de dinheiro no banco, né? Com, sei lá, com quantos anos, nos 80, 90. Ele pregou muito que também era importante saber gastar o dinheiro, mas saber gastar não é gastar mais do que ganha e nem fazer compras freneticamente. É fazer o quê? Na visão do Gustavo, que eu adotei para minha vida. Você vai separar X% do seu salário para cada coisa da sua vida. Então, olha só, existem despesas que são fixas, tá? Todo mês você tem que pagar a sua conta de internet, de telefone, de luz, de água, de gás, sei lá, condomínio, aluguel, enfim, sejam as contas que forem, né? Certamente você também tem as suas despesas fixas. Então, você vai pegar o seu salário, vai cobrir as despesas fixas. Deveria sobrar uma parte, ok? Dessa parte que sobra, você separa um pouquinho para você gastar com roupa, com comida, com, sei lá, com teu futebolzinho que você joga toda semana, né? Só que não pode ser tudo que sobrou, tá? Você vai separar uma parte para fazer coisas que te façam feliz também, digamos assim, né? Coisas que você precisa comprar, com atividades legais, ir num cinema, comer uma pipoca, seja o que for. E aí do que sobrar, você vai fazer também investimentos. O que é investimento? Ah, André, sei lá, às vezes estou no começo, não está sobrando R$100. Tem como fazer investimento? Gente, tem como fazer investimento, tá? Não são investimentos que vão te dar horrores de dinheiro, mas se você criar o hábito de todo mês guardar X% do seu salário, e é hábito, é esse hábito que vai transformar você numa pessoa que, quando estiver ganhando mais, certamente gerenciará melhor o seu mundo financeiro. Tá? Eu comecei com isso. Eu comecei com um salário de estágio de R$400. Era isso na época? Olha, se não era isso, era muito perto disso, tá? Em 2000 e sei lá quando. Bem perto de 2000. E era um salário de estagiário. E na época eu pegava isso aí e fazia exatamente isso, porque eu já tinha passado pela palestra desse meu primeiro professor e já tinha ido na do Gustavo, se eu não me engano. Só que não sobrava muita coisa, tá? Mas eu comecei a conseguir reservar R$50 no mês, e naquela época era difícil. Então, é a mesma coisa que eu recomendo para você. Comece pequeno, mas comece a criar o hábito, a organizar a sua vida financeira, a planejar melhor os seus gastos, que certamente você conseguirá atingir metas maiores, ou aquela tão desejada viagem, ou aquela compra tão esperada, né? E várias outras coisas legais. E o conceito é esse mesmo, pessoal, é começar simples, guardando um pouquinho, com uma planilha simples, onde você só coloca data, descrição e valor, e com o tempo essas coisas vão se tornando mais complexas e muito mais interessantes, tá? Eu comecei a fazer minha primeira planilha em 2002 ou 2003. E desde então eu tenho uma planilha anual que eu chamo, e a cada ano eu coloco mais coisas nessa planilha. Hoje a minha planilha, ela é tipo uma planilha cavalar.
Tem 1000 coisas lá dentro que você não precisa se você estiver começando. Mas hoje eu já tenho várias coisas computadas na minha planilha, como por exemplo, por categoria, eu sei por mês o quanto eu gasto, então eu sei quanto eu gasto de mercado, de alimentação, de roupa, saúde. O que mais que tinha lá? Saúde, daí tem coisa de farmácia, tem academia, que eu pago e não vou. Enfim, daí eu categorizei, né? Até criei uma categoria chamada projetos especiais. Às vezes eu invento moda de fazer alguma coisa, então eu uso lá. E detalhe, do meu salário que cai, hoje já está totalmente definido quantos % vai para cada uma dessas categorias. Então assim, só que eu não lembro de cabeça, eu precisaria estar com a planilha para citar mais exemplos. Mas, por exemplo, falando de uma forma fictícia, eu tenho lá, com roupa, eu coloco R$200 todo mês. Então, não é todo mês que eu gasto R$200, mas vai acumulando. De repente, faz 3 meses que você não comprou nada, cara, e passou ali e viu uma camisa legal, uma camiseta legal. Como é que tá o fundo de roupa? Acumulou aqui, tá com R$500. Entra e compra, né? Agora, eu vou comprar a loja, vou sair com R$1.000 de roupa. Não, se dedicou aquele valor para comprar, você não pode passar daquele valor. Tá? É a minha filosofia. Porque se eu passar aquele valor, eu vou quebrar outras categorias. Vai faltar dinheiro onde eu reservei em outros lugares. E assim foi. Fundo para viagem, fundo para... Até IPTU e IPVA eu já separo todo mês. Então eu pego o valor que eu paguei do IPTU e IPVA começo desse ano, aí eu acresço mais ou menos 20%, que é um chute de quanto vai estar no ano seguinte, divido em 12 meses e vou lá todo mês. Vou separando esse valor. Gente, chega as contas de IPTU e IPVA, eu nem sinto que eu paguei, porque todo mês eu já reservava um pouquinho. Não é aquele mês que eu falo, puta, meu salário inteiro agora vai para pagar aquela conta lá. Não, porque eu me organizei para fazer isso. Então, seguro de carro, eu faço a mesma coisa. É seguro, IPVA, IPTU, acho que só esses 3. Deu para entender mais ou menos como é que funciona? Então, você vai trazendo as complexidades de acordo com o passar dos anos, tá? Então, primeiro faça uma planilha simples, se familiarize como é que se usa ela, tire resultados, né? Na hora que você falar, poxa, isso aqui, tô gastando demais aqui, vou parar com isso, eu ia toda semana cortar cabelo, agora eu vou a cada 2 ou a cada 3. Coisinha simples, que analisando só os dados, quando você vê no papel que você consegue analisar. Não existe isso de chegar ao final do mês e falar, eu lembro de todos os meus gastos. Gente, não existe isso, pelo amor de Deus. Então começa com a planilha simples, depois põe categorias, depois você começa a fazer os fundos que eu falei, tipo, poxa, com roupa vou gastar tanto, esse mês gastei X, então sobrou tanto para o mês seguinte, né? Tem que gostar de mexer com planilha, tá? Mas tem muita planilha pronta na internet, dá uma olhadinha no Google que certamente você vai achar várias para você começar a usar hoje, tá? Então é isso, pessoal. Eu queria deixar aqui mais essa dica para mim, para minha vida pessoal. Mudou da água pro vinho a minha organização e como eu lido com o dinheiro até, porque eu sou aqueles cara mais mão de vaca, sabe? Tipo, eu não gosto muito de esbanjar. Então, às vezes eu só fico assim, não pode gastar, não pode gastar. E às vezes, pra que fazer tudo isso também, né? Claro que é melhor ter esse problema do que daquele do tipo, só tenho conta e não dá certo, e eu só gasto tudo e não ganho nada, né? Então, se você tá nessa situação, talvez organizar o cenário seja o primeiro passo que você precise fazer para sair dessa situação. Legal? Bom, moçada, deixo aqui então um grande abraço para todo mundo aí. Nos vemos em breve em mais um post da Soft Blue. Se você jogar na Mega Sena, marque na sua planilha. Se você ganhar, me pague uma comissão. Um grande abraço e até a próxima.